Olá, vamos conversar um pouquinho sobre auriculoterapia e dietética chinesa, especialmente para as mulheres que acabaram de ter neném e que também precisam aleitar? O que seria o puerpério? Seria um período que se inicia logo após o parto e que se estende até o corpo da mulher retornar naturalmente para suas condições antes da gestação. E ele é também conhecido como um período que costuma durar de 6 a 8 semanas, cerca de 42 dias, embora esse tempo possa variar de pessoa para pessoa na dependência da mulher. Bom, é um período de grande vulnerabilidade física, obviamente, e psicológica também, marcada por sintomas como cansaço extremo, tristeza, ansiedade e a temível depressão pós-parto, que é o que a gente sempre precisa tentar evitar. Mudanças físicas acontecem porque o útero tem que retornar, a gente tem que eliminar os lóquios, que é o sangramento, precisamos eliminar tudo. Temos mudanças e oscilações hormonais muito grandes, e depois a gente inicia também a amamentação. A rotina modifica completamente, a mulher fica sempre no estado emocional de ansiedade, de medo e de adaptabilidade a essa nova situação. Antes mesmo da gente falar do tratamento que a gente pode ofertar com dietoterapia chinesa e auriculoterapia, vamos falar um pouquinho sobre as práticas integrativas, que são métodos terapêuticos naturais para poderem tratar as pessoas, promover a saúde, e são tecnologias eficazes e seguras muito importantes e que são ofertadas pelo SUS no Brasil. A gente tem a portaria de número 971, que foi desde 2006, com 6 importantes práticas, como acupuntura, fitoterapia, entre outras. Depois, em 2017, com a portaria 849, nós tivemos outras práticas integrativas sendo colocadas no SUS. E, finalmente, em 2018, com a portaria 702, chegamos a 29 práticas ofertadas pelo SUS. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu ajudei a escrever esse manual de práticas integrativas pelo Corém. Então, você só tem que dar uma escaneadinha e aí você vai conseguir esse manual, que ele é bem atualizado e ampliado. Bom, qual seria a perspectiva energética da MTC? Esse período é conhecido como Zuwezi, que é voltado exatamente para o período de 40 dias mais ou menos, em que a mulher ela precisa descansar, seguir algumas regras para restaurar o equilíbrio do corpo. E é nesse período que ela fica com restrição de atividades, ela fica sempre com uma alimentação mais aquecida e protege-se contra o frio, porque ela acabou de parir, isto é, de ter um neném, e pode haver penetração de frio no útero, o que seria péssimo para esta mãe. Bom, quais seriam os princípios, ou melhor, quais seriam os diagnósticos, né? A gente tem uma deficiência geralmente de sangue, porque a gente perdeu muito sangue e porque a gente também ofertou a nossa energia, o nosso tio, o nosso sangue para a formação dessa criança e a essência que é originária dos rins. Então, a gente precisa fortalecer o baço pâncreas, que é responsável por criar mais sangue, criar mais energia, e a gente também precisa fortalecer o coração e os rins para que a pessoa não tenha uma depressão, né? A deficiência de Chue, de sangue, ela também atinge o coração e atinge também o funcionamento de outros sistemas. E também a gente muitas vezes fica com estagnação de Qi, o que também não é interessante porque pode provocar estase de Chue. Nesse período, a gente precisa conseguir harmonizar tudo isso. Aí nós vamos utilizar nesse vídeo, eu vou falar então sobre alimentação e sobre a auriculoterapia para a gente conseguir controlar. Bom, falando de dietoterapia, no pós-parto é bom evitar alimentos crus, frios, de difícil digestão e priorizar preparações quentes, como ensopados. As frutas a gente também costuma cozinhar um pouco, para que ela possa se recuperar e também produzir o leite. Quais seriam os princípios de tratamento pela dietoterapia? A gente vai tonificar o Qi, a energia e o sangue, a gente vai nutrir o Yin, a essência dos rins, a gente vai acalmar a mente desta pessoa, né, porque ela fica muito ansiosa,
Tá todo mundo feliz com o bebê, mas ninguém olha para a mamãe que está sofrendo. E a gente tem que protegê-la para que ela não tenha a penetração de frio. Então, para deficiência de Ti, de energia e de sangue, a gente vai dar caldos nutritivos, canjas, de galinha caipira, de carne magra, grãos e raízes é ótimo para baço pâncreas e rim. Então, a gente oferta muito arroz integral, batata doce, inhame, feijão azul que tonifica os rins. As frutas, geralmente a uva passa, o damasco seco, porque a fruta muito fria também não é interessante para a grávida, ou melhor, para a puérpera. Tâmaras vermelhas, porque tonifica o chouê, e temperos leves, para que a gente evite, por exemplo, pimentas e coisas que podem também irritar durante a amamentação o bebê. Deficiência de yin, de essência, a gente procura alimentos umidificantes. As frutas, por exemplo, a gente pode dar uma leve cozinhada, o tofu, mas geralmente a gente oferta em sopa, porque ele é muito refrescante quando ele está e quando a gente compra. Peixes magros, as sementes, por exemplo, o gergelim preto é excelente para rim, nozes, amêndoas e chás leves. Para estagnação de Qi, estase de Shui, que provoca muita dor e muito incômodo, você pode dar um pouco de chá de gengibre fresco com casca de tangerina seca, pode utilizar um pouco de cúrcuma, que ele ajuda a circular, e procure evitar sempre alimentos gordurosos de difícil digestão. Bom, a adaptação para a culinária brasileira, na verdade, todos os alimentos eu já tinha falado, a gente vai ofertar chás mornos de camomila, erva doce, capim-cidreira. É bastante interessante para ela se acalmar. E os pontos de auriculoterapia interessantes para esse período do puerpério, certamente é acalmar a pessoa. Então, podemos utilizar esse ponto do Shenmen, tá? Que geralmente mexe com a parte central da nossa emoção. Ela é anti-inflamatória, analgésica também. O coração, para a gente não ter uma crise de depressão muito forte. A subcórtex também, são todos calmantes. Aí a gente vai utilizar para tonificar o Qi, a energia, o Shui, que é o sangue, o Yin, que a gente tanto precisa, o Jing dos rins. A gente vai usar o ponto do útero, que fica na fossa triangular, o rim, o estômago, o baço e o ponto endócrino, que fica entre o trago e o antitrago. Podemos também tentar reduzir dores, circulando a energia do fígado, porque o fígado é responsável pela circulação do Qi, e aí nós vamos, e do Shui do útero, então podemos utilizar o fígado, os pulmões, para melhorar a energia geral, e o occipito, porque mexe com a área central e também reduz dores de cabeça e tudo mais. O protocolo prático, assim, simples, que você pode utilizar, use alguns pontos, como Shenmen, subcórtex, baço e rim, deixe durante uma semana, você pode deixar com sementes, com agulhas, e pode ser bastante interessante. Os materiais, eles podem ser diversos. Você pode usar ímãs, tem gente que usa agulha sistêmica, os acupunturistas, ou a agulha semipermanente, tudo isso pode auxiliar, inclusive no aleitamento. No aleitamento, você pode utilizar todos esses pontos que eu já tinha falado, mais o ponto da mama, que fica no ramo superior da antihélice, perto do tórax. E também pode usar o triplo aquecedor, porque ele regula o equilíbrio hídrico, bem interessante. Bom, para finalizar, a gente sabe que estudos têm mostrado que a auriculoterapia, ela realmente consegue aumentar os níveis de prolactina e a produção de leite, reduzindo o tempo, inclusive, de descida do colostro, melhorando o vínculo da mãe com o bebê. A gente fica muito assustada ou fica muito temerosa de não conseguir amamentar adequadamente o nosso neném. E a auriculoterapia chinesa tem sido sempre uma estratégia muito segura, acessível. Ela pode ser feita com automassagem, então ela favorece a recuperação física e emocional da mãe nesse período do puerpério. Aqui tem alguns contatos, procurem a gente, nós temos cursos de pós-graduação em acupuntura, onde a gente explica um pouco mais ainda sobre tudo isso que nós estamos falando da saúde da mulher. E aqui algumas referências, e até o próximo vídeo.